Olá, sejam bem-vindos à sua TV Câmara. Esse é o Trocando Ideias, espaço para você conhecer a forma de pensar dos jovens cubatenses. Hoje estamos recebendo aqui as alunas do Teatro do Caos. Estão participando conosco neste Trocando Ideias a Letícia Souza Vilarino Cascade, de 17 anos. Também a Mariana de Oliveira Nunes, também de 17 anos. E a Gabriela Nicole Araújo Melo, de 19 anos. Sejam bem-vindos, meninas. Agradecendo aí ao Lorimar, o pessoal do Caos. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo no Caos. Começar a saber um pouquinho de cada uma. Vamos começar com a Letícia. Letícia, 17 anos, está fazendo a oficina no Caos, está fazendo curso de teatro. Sim, eu comecei com teatro, eu tinha 9 anos, no Teatro Municipal, que infelizmente está parado. Mas quando a Tupec tentou reerguer e tal, eu tive aulas com 2 professores lá. Depois disso eu parei um pouco de fazer teatro, porque é difícil, né, na cidade, são pequenos grupos, e aí um chamava, eu ia até, a gente fazia leitura de texto, mas até continuar e concretizar uma peça era difícil. Mas aí depois o Caos veio com um projeto de superação, e primeiro eu comecei com iniciação, e depois eu fui para esse profissionalizante e foi muito interessante, né, Mari? A gente fez um ano de estudos com vários professores, tivemos história do teatro, voz, corpo, interpretação módulo 1 e módulo 2. E aí depois a gente concretizou isso com a peça Hamlet, que é a que a gente está circulando pelos estados do Brasil. Maravilha. E me diz uma coisa, você concilia o teatro e os estudos? Como é que é isso? Sim, eu estudo na ETEC aqui de Cubatão e eu estudo no período de manhã, né? E nunca teve muito problema porque as aulas eram de noite. Então eu ia para a escola de manhã, de tarde eu podia fazer as lições, estudar para o Caos e tal, e de noite eu ia para o Caos. E quando começou os ensaios foi a mesma coisa. O que você estudou na ETEC? Você é alguma profissão? Eu só o ensino médio mesmo. Só ensino médio. Isso. Profissão você não imaginou nenhuma antes? Eu pensei em fazer meio ambiente, mas daí eu recuei. Não pensou em meio Não. ambiente? Está ingressando agora na carreira artística, né? Logo E aí mais eu se torna uma vou atriz. investir mais nisso. Mais nisso mesmo. E o que você sente em relação a essa questão da classe artística da cidade? Você começou a estudar no Elefante Branco, que a gente chama de teatro inacabado, Elefante Branco. E qual a tua ideia da classe artística? Olha, a nossa classe artística, nós temos muito atores e atrizes bons nessa cidade e eu já tive a oportunidade de conviver com eles. Só que é muito difícil manter um núcleo fechado assim de um grupo teatral, porque é difícil viver de arte, é bem difícil. Então as outras pessoas precisam trabalhar, precisam se virar para poder se manter, só que não querem deixar o teatro de lado, porque quem faz teatro gosta, não tem tipo outra alternativa. Só que para se formar esse núcleo precisa de muita responsabilidade, precisa deixar algumas coisas para lá, sabe? E não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, apesar da nossa cidade ter artistas muito bons, é difícil na hora de manter um núcleo fechado assim para falar, ó, vamos montar um grupo sério e vamos levar a arte da nossa cidade para outros lugares e para cá, principalmente. Então, acho que isso que é o... A arte se torna secundária para algumas pessoas que têm necessidade de trabalhar, né? E acaba não se mantendo. Uma pena, porque Mas ainda existem grupos, né? Por exemplo, o Galharufa e tal, o grupo da Lúcia Oliver e tudo mais. Então, existem uns grupos aí que estão tentando levantar uma bandeira. Só que é difícil, né, cara? Principalmente a bandeira financeira, né? É. Essa é a hora que... mais complicada. O verde devia ser uma cor tão bonita pra gente, na verdade, representa uma coisa que é difícil. Muito difícil. E você, Mariana, começou com quanto tempo? Estuda? Como é que é o seu dia a dia? Eu comecei em 2012 também, no mesmo processo que ela, no iniciação. Comecei com o Paulo, que me dava aula em 2012. Aí acabou o processo de iniciação, a gente apresentou um exercício cênico. Aí foi o ano que acabou o projeto, que foi o Superação 1. Eles começaram em 2011, com o mesmo processo com a gente. Aí fizeram qualificação e em 2012 deram aula. Aí acabou o projeto, aí em 2013 o Fabiano chamou a gente e falou, eu quero juntar uma turma para dar aula mais independente.
Aí ele me chamou, eu fui, fiquei em 2013 tendo aula. Me envolvi em alguns processos também, que foi do Paixão de Cristo, pelo COTAC, foi pelo Encena Brasil, e algumas oficinas também em Santos. Aí fiz o teste para qualificação também, e passei, aí fiz todo esse processo de qualificação até estrear e tal. Os estudos paralelos a isso? Também, eu estou no 3º ano do ensino médio, no ARI, estudo no ARI. Também não tive problemas, estudando de manhã. No 1º ano eu estudava à tarde, só que também não estava tão envolvida no teatro quanto agora, na qualificação. E aí vinha os ensaios, eu também estava estudando de manhã, tudo mais. Aí ano passado até teve a apresentação do Caminhos da Independência, que eu participei. Aí deu aquela conturbada, porque tipo, teatro é uma coisa meio polêmica, tanto fora quanto em casa, assim. E aí a minha mãe sempre foi muito rígida, tipo, de falar isso não vai dar futuro, mas também nunca proibiu. E aí nunca me deu problema nenhum. Aquilo que a Letícia falou, né? Essa questão do lado financeiro ser difícil. E a profissão? Quer seguir a carreira artística mesmo? Então, eu tenho muita vontade de fazer faculdade de psicologia. E aí eu tenho vontade de começar os estudos assim que eu sair desse processo, que era para eu começar ano que vem, só que ano que vem eu ainda estou saindo da escola, tipo, eu vou sair esse ano e não queria entrar assim de vez logo. Aí eu pretendo fazer a faculdade no outro ano, tipo, passar esse ano. Paralelo a isso, o teatro continua, a arte, sério. Mãe, desculpa, mas quero continuar assim. Sim. E você, Gabriela? Você começou com quantos anos? Então, eu comecei o teatro ano passado, que foi pelo Caos também, pelo Profissionalizante. Sempre tive esse interesse de teatro, de novela, que todo mundo sempre falou pra mim, você leva jeito, não sei o quê. E aí eu entrei ano passado indicada por uma aluna que fazia o Superação 1, pela Sandy. E aí fui, adorei e tudo mais. Nunca tive outras experiências com isso. Tipo, começou mesmo ano passado. Começou no ano passado, foi a primeira vez no teatro. Primeira vez. Daí a única coisa que eu participei assim com ele foi do Caminhos da Independência também. E agora eu tô com a peça Hamlet também só. Faço faculdade de arquitetura na Unisanto. Que eu não sei porque eu tô fazendo, porque... Descobriu na arte, né? Não, então, eu sempre tive vontade de fazer, porque eu gosto dessa coisa de casa, de ficar... Só que quando eu entrei, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não é pra mim, eu sou péssima em conta, o que eu tô fazendo na faculdade de arquitetura? Daí eu já tô pensando em me dedicar nas artes cênicas e tal. Minha mãe, se souber disso, ela me come viva. Ela não vai saber disso, não ela se preocupa, que é um segredo só nosso e da TV. Isso aí só vai ficar entre nós e o pessoal. Sigilosa, né? Não tem muito problema, sigilosa, Gabi. né? Mas esse negócio de outras faculdades, eu também tenho muita vontade de fazer filosofia. Mas na área de humanas, né? Você está seguindo humanas. Eu tô sempre na área de humanas. Só a Gabriela gente. que está mudando um pouquinho, mudou um pouquinho de área. Experiência profissional, trabalhar em algum lugar antes ou não? Olha, eu trabalhei alguns meses com a minha avó, que ela tem uma clínica aqui de podologia, daí eu fui secretária dela. Mas não virou, não. Mas não nenhuma outra experiência. Não era você tentou alterar alguma coisa, né? Sendo secretária, tentou implantar alguma coisa? Também aliás, eu fiz minha carteira de trabalho para fazer uma peça que eu ia fazer com a Maria Tornatori. E aí, mas eu também não concluí essa peça. Mas foi a única vez que eu precisei de carteira de trabalho. Foi para artes cênicas. Eu acho que alguma coisa está me dizendo que, é isso. É isso. E a família? Há uma dificuldade para aceitar ou não? Na minha, nenhuma. Na minha, desde que eu comecei, todo mundo sempre me apoiou muito. Aliás, eu fico muito feliz, porque senão eu acho que eu teria muita rincha assim com a minha família, sabe? Mas eles são super tranquilos, minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe. Todo mundo apoia bastante, assim. Lá em casa já foi um pouco mais turbulento, assim. Nunca chegaram a impedir nem nada. Mas já tivemos uns
pega pra pala em casa. É que desde pequena, gente, eu já tô dar lá falando e todo mundo gostando de me filmar, minha avó. Sério, porque eu gostava muito de brincar de Raul Então, Gil. a tietagem... Ah, Raul... É sério, eu ia cantar e cada vez que eu aquela chegava, eu fazia um personagem diferente, fazia uma voz diferente, tava lá cantando qualquer coisa que viesse na minha cabeça. Então eles gostavam, assim, de me filmar, então eu acho que... Já começava ali a carreira artística. Aí todo mundo já já ficou, acho que a gente já sabe que ela vai seguir pra arte. Que eu acho, porque eu também sempre fui assim, meio, tipo, de ficar imito todo mundo. Quem eu ver na rua, tipo, mancando, eu vou imitar. Pior que é mesmo. E desde pequena eu sou assim, minha mãe, todo mundo sempre fala, você leva jeito. Só que aí eu entrei no teatro, tipo, todo mundo lá em casa, meu pai, meu irmão, minha irmã, super me apoia. E minha mãe é a única que não. E, tipo, ela sempre falou pra mim, você leva jeito, não sei o quê. Só que eu acho que é por esse lado de economia e tudo mais. E também tem outra coisa, né, gente? O teatro, a gente não pode esquecer que o foco dele é passar uma mensagem para a sociedade. É para isso que a gente faz arte, é para isso que a gente faz teatro. Só que nessa mensagem que a gente pode passar, muitas pessoas podem olhar de um jeito diferente, de um jeito esquisito. Rola um preconceito, é isso? Rola um preconceito ainda na sociedade, rola um preconceito, sabe? pessoal dessa área aí, não é trabalho, é isso que rola? Porque os artistas globais, não, aquilo é trabalho. É trabalho, né? É venerado e tal. Sendo que, na verdade, a arte é para passar uma mensagem, assim, sabe? Rola essa coisa de, vou fazer novela um dia? Sim, super. Rola porque eu acho que... A Gabriela já se super. Ela tá lá na vontade, uhul! Eu acho que eu nunca tive muito isso. Desde que eu comecei no teatro, assim, falava, você tem vontade de ir pra TV? Eu acho que eu comecei a ter essa experiência com TV por causa do projeto também, que a gente teve oficina de cinema e TV com o Marquese, mas também não é nada tipo, eu quero ir pra TV. Eu tenho muita vontade de permanecer no palco. Tipo. No palco, você quer teatro, você não quer... E a veia cômica, qual das três tem mais a veia cômica? Gabriela. Gabriela é o ponto... Nossa, é a diversão. É o equilíbrio e desequilíbrio, né? É a diversão. A Mari eu acho que é mais emoção, né? A Gabi vai lá na comédia e eu fico aonde? Eu não fico. Eu fico aonde? Alfred Hitchcock, essa Eu fico no ponto aí. crítico? Ai, gente. Nós estamos batendo um papo aqui com as meninas que fazem o Teatro do Caos. Conhecendo um pouquinho mais sobre vocês, tem alguns assuntos que nós vamos abordar aqui neste programa. É lógico, são assuntos polêmicos e nada melhor do que pessoas que têm a tranquilidade e a facilidade para se expressar. O teatro tornou isso ainda melhor em vocês? Com certeza. Isso é sobre a pergunta anterior, sobre fazer televisão. Acho que no curso que a gente fez no Marquese, na oficina, na televisão você precisa de gestos mais contidos e tal. E é um lado gostoso de se fazer arte também. Só que o teatro, querendo ou não, ele exige um autoconhecimento maior, sabe? Do seu corpo, do que você pode colocar, até onde a sua voz vai, essas coisas. Então eu acho que, querendo ou não, você vai conseguir se colocar melhor nas situações. Mas isso que o teatro tira totalmente a timidez, cara, é uma farsa. É uma farsa porque... Somos tímidas. Estão tímidas aqui agora? Pra caramba. Só que a gente consegue se colocar melhor, né? A gente consegue, sabe até onde o nosso corpo vai, a nossa voz. Então a gente consegue se colocar e parecer mais confortável, mas a gente pode estar tremendo aqui por dentro. Porque as pessoas, elas confundem muito, né? Por exemplo, ela vai te ver num personagem super extravagante no palco e vai dar um show, vai fazer todo mundo rir. E elas acham que você é assim, tipo, com qualquer pessoa. Mas acho que eu sou a mais tímida das três, né? E aí, tipo, mas você faz teatro... Nossa, eu escuto isso sempre. Mas você faz teatro e tem vergonha, que não sei o quê. Ela é tímida até pra assumir que é tímida. Então, você vê, ela pergunta pra mim ainda. Gabriela, rolou isso de ficar mais solta depois com o teatro? Então, eu sempre fui muito alvoroçadinha assim, né? Ela é de gêmeos, né? Pessoas de gêmeos tendem a ser mais extrovertidas mesmo. Já virou o horóscopo hoje. Mas rolou sim esse negócio de soltar mais. Eu ainda sou um pouco... Porque eu sou tímida com quem eu não conheço, mas quando eu conheço, tipo, dá 5 minutos e já tô toda... Brincadeira, já pensou um teatro cheio, 2.000 pessoas? Você vai ficar tímida que não conhece então, ninguém. Por isso que né? tem que saber se colocar, usar o seu corpo, né? Então quer dizer que teatro é mais expressão corporal e televisão é menos expressão corporal, é isso? É mais contido? É mais emoção aqui, é mais no olhar. Mais no olhar. É mais expressão do rosto do que do corpo, porque no teatro você pode falar muito com o corpo,
né? E aí na televisão, às vezes você não tem esse mecanismo do corpo, você vai ter que falar com o seu olho e no seu rosto. O improviso também, né? O teatro acho que te dá mais condições de improviso. Sim. Olha, tem um tipo teatral que é assim, só do corpo. Lembra aquela peça que foi no Fast Caos? Teatro visual. Teatro visual. O teatro visual, você só vai usar a linguagem do seu corpo para passar a mensagem. E, tipo, você precisa ter um conhecimento. Muito legal. E essa questão da expressão corporal, do teatro, vocês conseguem carregar isso para o dia a dia ou os personagens ficam lá no palco? Então, há ocasiões, por exemplo, vou falar das Ofélias. Ofélias é a personagem que estamos, nós três, e às vezes eu tô andando assim, e aí a gente consegue sim ter um pensamento de Ofélia, mas a gente lembra que não. A gente tá aqui enquanto Letícia, enquanto Mariana, enquanto Gabi, mas a gente sempre tem esse apreço pela personagem no dia a dia. Acaba agregando alguma coisa. Sim. É porque o personagem ele precisa muito de um psicológico, né? E aí, tipo, os personagens ficam na história. Tipo, a gente também não faz a tomada, nossa, vou ser personagem pra sempre, assim. Mas eles ficam. Mas querendo ou não, pra ser construído aquele personagem, a gente tem toda uma carga psicológica, a gente estuda aquilo. E aí a gente acaba se identificando. E aí, como a gente falou aqui antes, nas Ofélias, elas são o ponto feminista do espetáculo. E nós somos mulheres, então tem muitos pontos dela que a gente se identifica. Então, às vezes, a gente para e fala, opa, esse aqui veio com ela, entendeu? Esse aqui eu aprendi com ela. Por isso que a Letícia quer fazer psicologia. Então, a Mariana quer fazer psicologia, por esse motivo. Nós estamos aqui nesse bate-papo com a Letícia, a Mariana e a Gabriela. São alunos do Teatro do Caos. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Mais uma etapa do Trocando Ideias.